A receita de hoje é bisnaguinha caseira. Essa receitinha é bem facinha de fazer, fica uma delícia. Essas bisnaguinhas desfia e fica muito fofinha, além de muito gostosa. Quer aprender como fazer essas bisnaguinhas deliciosas e super fofinhas? Então fique comigo até o finalzinho do vídeo para aprender mais essa delícia do canal. Vamos para a receita? Então roda a vinheta. Para essa receita, nós vamos precisar de 4 xícaras de chá de farinha de trigo, 480 gramas, 1/4 de xícara de chá mais 1 colher de sopa de açúcar, 70 gramas, um ovo, 1 xícara de chá de leite, levemente morno, 240 ml, 1 colher de sopa cheia de manteiga ou margarina, 35 gramas, 1 colher de chá de sal, 5 gramas, e um pacotinho de fermento biológico seco, 10 gramas. Vamos começar a nossa receita colocando aqui o leite levemente morno, lembrando que esse leite ele está mais para frio do que para morno. Se você colocar o leite aqui, ele estiver muito quente, vai estragar o seu fermento. Vamos acrescentar agora o fermento, o ovo, o açúcar e a manteiga ou margarina. Vamos misturar aqui esses ingredientes até dissolver todo o açúcar. Aqui já dissolveu o açúcar e agora eu vou acrescentar metade dessa farinha de trigo. E vamos misturar bem essa farinha de trigo. Depois de bem misturadinho, nós vamos acrescentar agora o sal. Eu gosto de acrescentar o sal nesse momento, na maioria das minhas massas assadas. Já misturei o sal, agora vamos acrescentar aos poucos a farinha de trigo. A massa está um pouquinho pesada, agora eu vou mexer com as mãos. A farinha de trigo vamos acrescentando agora aos poucos, porque às vezes precisamos usar toda a farinha de trigo e às vezes não precisamos de toda ela. Vai depender muito da marca da farinha de trigo e dos ovos acrescentados aqui. Então, para não perder o ponto da massa, vamos acrescentando assim, aos pouquinhos. Aqui a massa já ficou um pouquinho pesada, então eu vou colocar ela aqui na mesa. Colocar um pouquinho de farinha de trigo e vou trabalhar essa massa até que ela esteja no ponto de sovar. E quando a massa estiver assim homogênea, nós vamos sovar de 8 a 10 minutos. A massa, ela ainda está grudando um pouquinho nas mãos. Por isso, nós vamos acrescentando aos pouquinhos a farinha de trigo, para não passar do ponto a nossa massa. Aqui eu já sovei a minha massa, por 8 minutos eu fiquei aqui sovando. Eu vou mostrar aqui para vocês o ponto da massa, aonde muitos acabam colocando farinha de trigo demais. Essa massa, quando ela fica parada, observe que ela gruda na mesa. Mas se você sovar essa massa, ela não pede farinha de trigo, ela começa a desgrudar da mesa e você consegue sovar ela normalmente. Geralmente as pessoas perdem o ponto nesse momento, porque acha que a massa está precisando de mais farinha de trigo. Então, se a sua massa estiver assim, igual a minha, grudando um pouco, porém, quando você sova, ela não gruda na mesa, não precisa acrescentar mais farinha de trigo. Eu usei toda a farinha de trigo, 480 gramas, não sobrou nada. Agora, eu vou bolear essa massa e vou colocar de volta na vasilha, com um pouquinho de farinha de trigo no fundo. Vou cobrir com um filme plástico e o guardanapo e vou deixar descansando até dobrar de volume, aproximadamente 40 minutos. A minha massa já dobrou de volume, agora eu vou jogar um pouquinho de farinha de trigo sobre a mesa, colocar a minha massa e vou tirar o ar da massa fazendo um movimento assim, abrindo um pouco. E agora nós vamos dividir essa massa em partes iguais.
Cada pedacinho desse que eu estou cortando tem 30 gramas. Se você não tiver uma balança, é só fazer no tamanho parecidos, que fique mais ou menos assim. A minha forma já está untada e enfarinhada, ela mede 35 por 23,5 e 5,5 de altura. Agora, nós vamos pegar as massinhas que a gente separou. Aqui eu já faço 3 de uma vez, eu faço um rolinho assim, antes de abrir a massa, porque assim ela abre mais certinha. Agora, eu aperto um pouquinho assim com as mãos, só para dar uma achatada. E agora eu vou abrir a minha massa. Eu deixo numa espessura bem fininha, abro mais ou menos no tamanho de um palmo. E depois de abrir as 3 massas, eu venho enrolando. Assim, eu gosto de pegar dos dois lados com as pontas dos dedos, mas se você achar melhor, pode fazer com uma mão só. Depois de enrolar, é só passar a mão aqui em cima, levemente, para ele ficar bem lisinho e uniforme. Essa emenda aqui a gente sempre vai assar com ela para baixo assim, na forma. Vou colocar aqui na minha forma e enrolar os outros pãezinhos da mesma maneira. Eu gosto de ir fazendo de 3 em 3, porque assim vai bem mais rápido. Vou deixar o espaço aqui entre eles mais ou menos de um dedo. Aqui eu já enrolei todos. Agora eu vou cobrir com um filme plástico e o guardanapo e vou deixar crescendo até dobrar de volume. Pode demorar 1 hora ou um pouquinho mais, vai depender bastante do tempo, se tá calor ou se tá frio. As minhas bisnaguinhas já cresceram, aqui em casa demorou 1 hora e 15 minutos. Agora eu vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 20 minutos, ou até que elas fiquem douradas. E estão prontas as minhas bisnaguinhas. Aqui eu já passei manteiga aqui em cima delas, por isso estão assim com esse brilho. Vou passar nessas aqui também, porque a manteiga faz com que fique com a casquinha bem macia. Mas se você não quiser, não precisa. Depois de um tempo, a bisnaguinha absorve essa manteiga e ela volta na cor normal dela. Vou pincelar manteiga aqui em todas ainda quente. Vou desenformar para vocês verem como que ficou. E agora eu vou mostrar para vocês as nossas bisnaguinhas caseiras. Olhem aqui como que ficou essa delícia de bisnaguinha. Fica bem melhor do que aquela comprada no mercado. Façam aí na casa de vocês. Usem sempre uma farinha de trigo de boa qualidade que vocês vão adorar o resultado no final. Olha como elas ficam macias, desfiando, e são bem fáceis de fazer. Eu espero que vocês tenham gostado de mais uma receitinha aqui do canal. Façam aí na casa de vocês essas bisnaguinhas que vocês vão adorar. Muito macia, saborosa e fáceis de fazer. Quero agradecer a todos pela companhia, pelo carinho deixados nos comentários. Se tiver alguma dúvida, deixe o comentário no vídeo, que assim que eu puder eu respondo todos eles. Leio todos os comentários com carinho. Obrigado a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.